Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, a partir do verso 10. Os irmãos que já estão conosco aqui já sabem, nós estamos então quase encerrando, essa série iniciada em junho de 2023, contando com acredito que estamos na mensagem de número 49 na carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos podem acompanhar através do YouTube, já está atualizado. É só você ir no YouTube, no nosso canal Igreja Presbiteriana de Fragoso, e entrar na playlist. Você vai encontrar toda a série, além desta, de Coríntios, outras séries também expositivas. Diz assim a palavra do Senhor: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Até aqui, irmãos, vamos orar. Pai, te louvamos por tua palavra e te rogamos que ela encontre um lugar especial no nosso coração nesta noite, em nome de Jesus, amém. Meus amados, enquanto estamos aqui, neste instante está havendo o sepultamento do reverendo Sebastião Moura, que morreu hoje aos 101 anos, e eu quero então dedicar essa mensagem à memória do reverendo Sebastião Moura, que foi pastor da Igreja Presbiteriana de Peixinhos, pastor também da Igreja Presbiteriana de Areia, onde recebeu a emerência. Foi colega contemporâneo do reverendo Josias, pai de Giane, que já está na glória, e agora o reverendo Sebastião, um homem dedicado ao Senhor. Eu já o conheci velhinho, quando eu era menino, e o reverendo Sebastião já vinha às vezes de longe para as celebrações na igreja de Rio Doce, em especial aquelas celebrações ligadas ao reverendo Josias, e quem ele foi contemporâneo e amigo. E hoje o reverendo Sebastião foi chamado pelo Senhor para a glória. Já vinha enfermo, e certamente a degeneração natural do corpo, aos 101 anos, o Senhor o chamou então para estar com ele. Rogamos ao Senhor que abençoe sua família enlutada, toda a igreja presbiteriana de Areias e Peixinhos. A igreja do Recife perde um guerreiro do Senhor, um servo fiel, que tinha prazer em pregar o evangelho. Essa talvez fosse uma das características principais do pastor Sebastião Moura. Meus amados irmãos, por falar em ministério pastoral, hoje nós vamos falar de dois pastores a quem o apóstolo Paulo tinha muito carinho, muito cuidado: Timóteo e Apolo. Timóteo, os irmãos devem lembrar, filho de mãe judia, porém pai grego. Timóteo foi companheiro de Paulo em viagens missionárias e companheiro também de batalha. Foi a esse Timóteo a quem Paulo escreveu duas cartas, a primeira carta e a segunda carta. Timóteo era um jovem pastor e deveria então, talvez por característica que nós percebemos por inferência nas cartas paulinas, deveria ser um jovem tímido, de talvez pouco mais de 20 anos. E a cultura judaica acreditava que alguém se tornava homem aos 30, Então, Timóteo havia recebido um chamado do Senhor. Paulo reconheceu aquele chamado, o colocou do seu lado como companheiro para aprender as Sagradas Escrituras e a prática do ministério pastoral. Timóteo então iria ter com a igreja de Corinto. Paulo traz algumas recomendações que nós vamos meditar. Apolo, sobre ele nós não temos tantas informações, mas ele é citado nesta própria carta como um pastor da igreja, alguém que era eloquente e que, por conta disso, alguns irmãos tomaram partido de Apolo,
quando o apóstolo Paulo fica ciente pelos da casa de Cloe que havia divisão na igreja, os de Paulo, os de Cefas, que é Pedro, os de Apolo e os de Cristo. Então, Apolo era um eloquente pregador do evangelho, querido por toda a igreja de Corinto, querido também pelo apóstolo Paulo. E nós não temos muitas informações de que eles tiveram um contato maior, mas o apóstolo Paulo tinha muito respeito, nós vamos perceber pela vida de Apolo. Meus irmãos, se nós observarmos esse texto à luz da lei de Deus, essas recomendações todas acerca de Timóteo e de Paulo, que podem passar por nós despercebidas numa leitura rápida da carta aos Coríntios, porém é importante, ainda que sejam recomendações finais do apóstolo Paulo, né, e pastorais e específicas a respeito de determinados irmãos, dá para nós percebermos o tom pastoral do apóstolo Paulo e extrairmos daqui algumas lições. E dentro da lei de Deus, esse texto se encaixaria dentro daquele mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Segundo o nosso catecismo, segundo também o catecismo de Lutero, quando o Senhor diz na sua lei, honra teu pai e tua mãe, não apenas está se referindo aos genitores dos ouvintes, mas todo aquele que foi constituído de autoridade, e em especial aqueles que são constituídos de autoridade espiritual. Eu me refiro, portanto, àqueles a quem Deus concedeu dons, ofícios, e pela imposição das mãos receberam então o encargo de servir a igreja de Deus. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, os missionários, e aqui bem especialmente os pastores que deveriam servir ao Senhor. Na carta aos Hebreus, nós não sabemos quem é o autor, a Bíblia diz que deve-se obediência aos pastores e aos guias, para que estes possam fazer o trabalho do Senhor com alegria e não com tristeza, pois isso não tem proveito nenhum. Então, pensando, queridos, nesse texto e observando os detalhes, eu queria então trazer algumas reflexões a respeito desta temática, o cuidado da igreja com os seus ministros. Observem que o apóstolo Paulo diz assim: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Veja, irmãos, a igreja de Corinto não era uma igreja fácil, os irmãos já devem ter percebido. Por tudo que nós já falamos a respeito da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo estaria enviando um jovem pastor para uma arena, né? Para um lugar extremamente hostil, difícil. Geralmente, quando nós temos um pastor que está começando, geralmente nós não enviamos para os lugares mais difíceis. Colocamos os pastores mais experientes, que estão mais preparados para receber as pancadas. Nós não sabemos por que o apóstolo Paulo estaria enviando Timóteo para estar com os irmãos em Corinto. Certamente para Timóteo serviria de muito aprendizado, seria de muito crescimento estar ali, mas ao mesmo tempo poderia ser desestimulante ao jovem pastor, pois não são poucos aqueles que, começando a lida ministerial, acabam sendo atraídos a desistir, por assim dizer, diante dos desafios que são colocados, principalmente quando nós citamos uma igreja como a igreja de Corinto. Qual seria o motivo, irmãos, que a igreja de Corinto poderia receber o apóstolo Paulo, o pastor Timóteo, com algum tipo de receio? Primeiro, possivelmente por ser Timóteo pupilo do apóstolo Paulo. E se a igreja já tinha algum tipo de resistência a Paulo, por que não resistiria a Timóteo? E talvez até, quem sabe, alguns irmãos, se aproveitando da ausência de Paulo, pudessem desestimular Timóteo, desencorajar Timóteo de alguma forma, por ser ele colega do apóstolo Paulo. Podemos também imaginar
que o receio que haveria dos irmãos receberem Timóteo fosse pelo fato de Timóteo ser muito jovem. Mas quanto a isso, o apóstolo Paulo já havia alertado Timóteo, dizendo: ninguém te despreze por seres jovens, por ser jovem, ou ninguém despreze a tua mocidade. Antes, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no amor, no procedimento, na fé e na pureza. Porém, essas recomendações foram dadas a Timóteo. Essas aqui são dadas à igreja de Corinto. Então, Timóteo, ainda que estivesse preparado para enfrentar aquelas dificuldades, Paulo faz ou tem o cuidado de alertar a igreja que os irmãos de Corinto, não deveriam receber Timóteo com um pé atrás. Pelo contrário, deveriam honrá-lo, porque, observe o que diz o verso 10, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Observe, irmãos, nós estamos falando do apóstolo Paulo, o grande apóstolo. Paulo via Timóteo como ele também era, um servo do Senhor. Paulo não era um pastor antigo, que dizia assim: não, ele é um iniciante. Não, meus irmãos. Quando se recebe a imposição de mãos, quando se recebe a ordenação pastoral, aquele que está ajoelhado se levanta como ministro de Deus, como qualquer ministro mais antigo. É digno da mesma reverência, do mesmo amor, do mesmo zelo, do mesmo cuidado. Independentemente da sua idade, Timóteo era um pastor, era um servo de Deus. E a igreja não deveria recebê-lo como um pastorzinho, como um estagiário, mas recebê-lo como um ministro do evangelho. Um pastor, ainda que jovem, com a palavra de Deus nas mãos, tem autoridade para exortar quem quer que seja. Sejam os mais velhos da igreja ou os mais jovens da igreja, desde que, seguindo a recomendação do apóstolo Paulo a Tito, ele acolha os irmãos mais velhos como pais, as irmãs mais velhas como mães, os irmãos e as jovens como irmãs. Com a palavra de Deus, ele tem autoridade para exortar quem quer que seja. Portanto, ninguém deveria desprezar Timóteo, ainda que ele fosse jovem, pois ele era pastor e estava no mesmo espírito do apóstolo Paulo. Isso aqui, irmãos, revela o cuidado de Paulo com a igreja, para que a igreja não pecasse falhando contra um ministro de Deus, mas também o cuidado do apóstolo Paulo com Timóteo, para que Timóteo fosse acolhido e exercesse o seu ministério com tranquilidade. Ninguém, pois, diz o apóstolo Paulo, o despreze. Quando eu estava meditando sobre esses versos, irmãos, eu me lembrei da minha própria ordenação. Eu fui ordenado com 23 anos. Eu era então muito jovem, e mesmo tendo pouca idade, eu me levantei como um servo do Senhor e fui acolhido pelo conselho e por outros colegas como servo do Senhor da mesma forma. E nunca precisei argumentar em favor de mim mesmo quanto ao meu ministério, pois tudo o que eu fazia à luz da palavra de Deus. A palavra, então, é que faz com que, mesmo que alguém seja um jovem pastor, tenha capacidade de exortar até mesmo colegas de ministério. Esse texto aqui é excelente também para pregar quando se está em concílio com outros pastores. Talvez alguns pastores precisam ouvir isso aqui. Houve ocasiões em que o apóstolo Paulo, mesmo sendo mais jovem na fé, precisou repreender o grande líder da igreja, que era o apóstolo Pedro. E o apóstolo Paulo o fez frontalmente. Por quê, irmãos? Porque a verdade é a verdade, independentemente de quem fala. Principalmente quando se tem a ordenação para o sagrado ministério. Em situações de pastores, vez por outra a gente se surpreende com situações A ou B,
e vez por outra nos embates e debates conciliares, ou até mesmo em situações difíceis e desagradáveis que são promovidas por pastores, vez por outra nós somos estimulados a nos concílios repreendermos pastores que são até mais velhos, tanto em idade como também em antiguidade no ministério pastoral. E quando isso for necessário ser feito, alguém que é um jovem pastor não deve hesitar, não deve dar um passo para trás, deve tratar os colegas com respeito, com admiração, mas não encobrir a verdade, mesmo quando está diante de alguém mais velho que precisa ser repreendido, precisa ser corrigido. O apóstolo Paulo, então, recomenda à igreja de Corinto: não desprezem o pastor, em todos os sentidos. Observe que Paulo diz assim: mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Encaminhai-o em paz. Era necessário então que Timóteo tivesse paz para poder exercer o seu ministério. E parte dessa paz era devida à igreja de Corinto. Eles deveriam então permitir que Timóteo exercesse o seu ministério em paz. A Bíblia diz que também é digno de dobrados honorários aqueles que servem pelo ministério da palavra e se dedicam especialmente a este ministério. O apóstolo Paulo, certamente com toda essa recomendação, está lembrando também aos irmãos de Corinto que Timóteo deveria ser acolhido no sentido mais amplo da palavra, como pregador, como pastor, como conselheiro, como mestre, como administrador, mas também como aquele que deveria receber da igreja o fruto, o salário digno do trabalhador que se dedica ao reino de Deus. O apóstolo Paulo, então, está recomendando que os irmãos de Corinto não fossem com Timóteo como foi com ele, visto que o apóstolo Paulo, durante o tempo que esteve com os irmãos em Corinto, precisou também dedicar-se ao trabalho externo por conta da pirangagem, por assim dizer, dos irmãos da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo teve que então se dedicar em dobro. Isso certamente trouxe danos ao trabalho do apóstolo Paulo, um cansaço físico excessivo, e certamente também o tempo que ele poderia estar se dedicando ao ensino, à pregação na cidade de Corinto. O apóstolo Paulo precisou fazer tendas para manutenção própria, visto que a igreja de Corinto não deu ao apóstolo Paulo aquilo que lhe era devido. Meus irmãos, acerca de Timóteo, o apóstolo Paulo fala isso, e acerca de Apolo, Paulo diz: muito tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora, irá porém quando se lhe deparar boa oportunidade. Observem aqui, irmãos, que no caso de Apolo, poderia haver algum tipo de animosidade, visto que, embora a igreja tivesse 4 partidos, e alguns acreditam que o partido que dizia ser de Cristo era o pior de todos, o outro partido era o partido de Cefas. Só que a gente não tem, como já falei aos irmãos, nenhuma prova, nenhum argumento, nenhum ponto histórico que possa apontar que Pedro esteve entre os irmãos de Corinto. Então, se Paulo fosse um pastor ciumento, egoísta, Pedro não seria para ele uma ameaça, mas Apolo sim, porque Apolo era um pastor eloquente. E qual era a dificuldade do apóstolo Paulo? Acredita-se que o apóstolo Paulo não era tão eloquente assim. Alguns até diziam que ele escrevendo era muito bom, mas pregando não era tão bom. Já Paulo era um bom pregador, e um bom pregador sempre chama muita atenção, sempre chama muito os holofotes. Bem,
Isso deveria fazer com que o apóstolo Paulo, que já havia sido criticado por alguns em Corinto, de repente aproveitasse a oportunidade para escantear Timóteo, aliás, Apolo. É por isso, irmãos, que essa mensagem caberia muito bem em conselhos para pastores. Eu estou já pensando em algumas coisas aqui, mas vamos lá. O que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto? Paulo está dizendo o seguinte: eu incentivei Apolo a estar com vocês. Se Paulo fosse um pastor egoísta, ciumento, se Paulo tivesse medo de perder a admiração dos irmãos de Corinto, perder o posto, porque Paulo era o plantador da igreja, Paulo era o fundador da igreja, mas a igreja começou a ter amores por outros pastores, e não há nenhum problema nisso. Paulo entendia que não era o dono da igreja. Meus irmãos, o ministério pastoral não nos torna donos de ovelhas, nós somos administradores das ovelhas. Nós somos pastores com P minúsculo. O supremo pastor é Cristo. Jesus é que é o dono das ovelhas. Pastor humano não é dono de nenhuma ovelha. Aqui é o meu rebanho, aqui é a minha ovelha. Meus irmãos, fuja de pastores que usam esse tipo de método. As ovelhas são de Cristo. Nós estamos pastores, porque somos pastores com P minúsculo e por um período de tempo que Deus determinar. Mas um dia qualquer Deus nos leva, seja para a glória ou para qualquer outro campo, nós não estaremos mais aqui, e Deus enviará outro pastor, e eu desejo que seja tão bom ou melhor. Esse é o desejo de todo pastor que entende que o rebanho é o rebanho de Deus. Geralmente, quando os pastores são muito ciumentos, muito possessivos com as ovelhas, é porque ele não quer pastorear, ele quer usufruir do rebanho, ele quer proeminência. Mas o verdadeiro pastor, um pastor fiel, é digno de honra exatamente porque ele não toma posse daquilo que não lhe pertence. Você lembra de João Batista e de Jesus, não é? João Batista começou o ministério antes de Jesus. João Batista começou a pregar, as multidões vinham de Jerusalém para ver o seu método de batismo. João Batista então começou a ganhar fama, e os seus discípulos aumentavam, de sorte que muitas pessoas eram batizadas assim, de uma vez no Rio Jordão. Quando João Batista anuncia Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, logo depois de um tempo, os discípulos de João chegam para ele e dizem assim: João, aquele de quem tu deste testemunho, tem angariado tantos que até mesmo entre os teus discípulos tem pessoas que estão te deixando para segui-lo. Veja, irmãos, os discípulos de João estavam colocando a bola na marca do pênalti, para João bater o pênalti sem goleiro. João podia começar ali uma nova religião, os João Batistanos. João não faz isso. João diz assim: eu sou o amigo do noivo, eu não sou o noivo. A alegria do amigo do noivo é ver o noivo feliz, é ouvir a voz do noivo. Importa que ele cresça e eu diminua. Então o que João está dizendo é: a minha alegria de estar perto da noiva é como a alegria de um cerimonialista. Já viu o cerimonialista na festa, né? Ou a cerimonialista, geralmente é a cerimonialista, né? Ela é responsável por tudo. Ela cuida do vestido, ela cuida da decoração, ela planeja todos os detalhes, está ali, ela não para. Ao ponto de qualquer coisa que você for falar, você tem que falar com a cerimonialista, porque ela é que é a responsável. Mas a cerimonialista não é maior que o noivo. Então o noivo é quem é o dono. Então João
a partir dali deixa claro que nós, como servos de Deus, nós não temos autoridade para tomar posse sobre aquilo que pertence ao Senhor. A igreja é de Cristo, irmãos. Quem comprou a igreja foi Deus, com o sangue do seu próprio Filho. A igreja não pertence a homens. A igreja não pertence a pastores. Pastores não são donos de nada. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: eu mesmo recomendei a Apolo que fosse ter com vocês. Isso aqui é um tapa na cara daqueles que na igreja de Corinto estavam promovendo divisões entre Paulo e Apolo. Paulo diz: eu recomendei que ele estivesse com vocês. Ele é quem não quis ir. Aí fica a dúvida: por que Apolo não quis vir naquele momento? Talvez porque Apolo estava com o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Eram dois grandes homens de Deus. Possivelmente Paulo disse: venha para ficar em Corinto, vá para Corinto, eu quero que você vá, inclusive para que os irmãos não pensem que eu não quero você lá. Aí Apolo então deve ter respondido: Paulo, eu também gostaria muito de ir, porque eu amo os irmãos de Corinto, mas se eu for, talvez isso não seja bom para você, talvez eles vão querer fazer divisão entre nós, então eu só vou quando eu sentir que o clima está ameno, que a poeira abaixou. Deixa dar um tempo e depois eu volto para lá. Irmãos, os carnais eram os irmãos de Corinto. Não era nem Paulo, nem era Apolo, muito menos Pedro, que possivelmente nem pisou em Corinto. A briga estava entre os irmãos, mas Paulo e Apolo se amavam e se respeitavam, e respeitavam o ministério um do outro. Nós pastores, nós temos dons diversos, e às vezes um pastor é muito bom pregando, e outro pastor é muito bom visitando, e outro pastor é muito bom aconselhando, e outro pastor é muito bom administrando. E às vezes era bom juntar todos esses pastores e cada um fazer uma coisa, mas as igrejas precisam de pastores. Então às vezes uma igreja vai ter um pastor que é muito bom pregador, e eu não devo invejar o irmão que prega melhor do que eu, o irmão que de repente fez mestrado, doutorado, pós-doutorado e quer ensinar no seminário, e eu de repente que não tenho esses dons ou a capacidade de chegar até lá e dizer assim: esse não é o tipo de ministério que serve, ministério bom mesmo é o meu. Meus irmãos, Deus chama cada um para um propósito de acordo com os seus dons, e todos devem servi-lo com integridade na circunstância que Deus o colocou. Às vezes eu ouvi assim: Diego, você está fazendo um excelente trabalho em Fragoso, Deus vai lhe colocar numa igreja grande. Não entendo por que isso. Quer dizer então que só pode ficar numa igreja pequena quem for um pastor ruim? É como se fosse um técnico de futebol, né? Ele está num time de série D, né? E aí se ele recebe uma proposta da série C, ele vai. E se no meio do caminho ele recebe uma proposta da série A, ele deixa. E se ele está aqui na série A e ele quer ir para um time da Europa... Meus irmãos, a igreja de Deus não é empresa. A igreja de Deus não é clube de futebol. Nós não estamos, pastores, para cumprir um plano de cargos e carreira. Pastor não deve almejar estar na igreja A ou B porque paga um salário melhor. Meus irmãos, nós somos chamados para servir a Deus aonde Ele nos enviar, e para o serviço que Ele mandar, e com o recurso que Ele nos oferecer. O Senhor Jesus vivia das irmãs que recolhiam ofertas para lhe entregar. O apóstolo Paulo abriu mão de tantas coisas, até mesmo ao ponto de ter que trabalhar fora para não passar dificuldade.
E por que tantos pastores hoje querem fazer plano de cargos e carreira? Será que de fato é vocação ministerial? Ou é vocação para ficar ricos? Ou é vocação para fazer a vida? Vocação meramente para ganhar dinheiro? Não deve ser assim entre pastores. Fujam de pastores assim. Eu encerro, irmãos, refletindo com os amados a respeito do zelo que a igreja deve ter pelos pastores fiéis. Enfatizo mais uma vez, aos pastores fiéis. Aos pastores fiéis. Porque os falsos profetas e os lobos surgem também do meio da igreja. Por isso, os irmãos devem estar atentos à forma como os pastores se portam. Pastor não faz diferenciação entre irmãos. Irmãos que são mais ricos ou irmãos que são mais pobres. Irmãos que são simpáticos e irmãos que são antipáticos. Pastor é pastor de todos. Cuida de todos. Ama a todos. Não importando como são esses irmãos, de que forma vivem, são chamados para ser pastores do rebanho de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo, aliás, recomendando os irmãos em Éfeso, né? Está lá no livro de Atos, a recomendação forte do apóstolo Paulo, quando estava se despedindo dos irmãos. Ele fala aos presbíteros de Éfeso, um texto muito forte e muito bonito na sua despedida. Paulo diz assim, capítulo 20 de Atos, de Mileto, verso 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Isso já é Paulo se despedindo para ir para Roma, tá, irmãos? E de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos. Observe, tanto a judeus como a gregos. Paulo era judeu, mas não fazia distinção entre os irmãos, quer fossem judeus, quer fossem gregos. Paulo ensinava tanto publicamente como de casa em casa o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, verso 22, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes. Paulo está dizendo isso aos presbíteros, irmãos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados.
Observe o que diz o apóstolo, irmãos: de ninguém eu cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. E tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com eles, com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Observe, irmãos, são muitas coisas aqui, mas eu gostaria de enfatizar aos irmãos. Alguém que termina o ministério como o apóstolo Paulo, dizendo: completei a carreira, acabei a fé, aliás, guardei a fé, e agora está me reservada a coroa que o Senhor reserva. Paulo, então, antes de se despedir dos irmãos de Éfeso, ou na despedida aos irmãos de Éfeso, o apóstolo Paulo diz: eu não cobicei de ninguém, nem ouro, nem prata, nem vestes. Pelo contrário, eu servi para dar, quando eu deveria ser servido. Meus irmãos, os verdadeiros pastores amam o rebanho e se entregam pelo rebanho. Os verdadeiros pastores sabem que tem um tempo curto nesta vida e querem usufruir desse tempo servindo ao Senhor com alegria. Portanto, que resposta a igreja pode dar aos pastores fiéis? Aquilo que diz o mandamento do Senhor: honra aqueles que Deus constituiu como autoridade. Honra ao teu pai e à tua mãe. O verdadeiro pastor, ele é um pai espiritual da igreja, ainda que ele seja mais jovem do que aqueles a quem ele pastoreia, mas ele recebe de Deus o cuidado paternal de lidar com as ovelhas como quem está lidando com próprios filhos na fé. Assim, portanto, a igreja de Deus deve honrar os seus ministros, ser paciente com aqueles que estão iniciando no ministério. Os irmãos têm acompanhado, por exemplo, nós colocando os seminaristas para pregar. E é natural que eles não tenham o mesmo ritmo, que eles não tenham a mesma pegada que um pastor que prega todos os domingos, que um pastor que prega há 20 anos. E às vezes a gente vê alguns irmãos impacientes, porque está demorando, porque... Tenha calma. Lembra quando você estava aprendendo o seu trabalho e as pessoas precisaram ser pacientes com você? Seja paciente, para que você não desestimule o irmão que está começando, pelo contrário, que sirva de estímulo. Aí você ora mais por ele, aí você vê se por outra comprar um livro e dá para ele, para ajudá-lo a pregar melhor. Tudo isso é incentivo ao ministro do evangelho. Mas ficar criticando, ficar comparando, ficar fazendo algum tipo de competição entre pastores, isso é típico da igreja de Corinto, a quem o apóstolo Paulo repreendeu logo no início do livro, dizendo: eu não tenho um compromisso com esse tipo de coisa que acontece no meio de vocês. Mas pelo contrário, sendo Timóteo mais jovem, o apóstolo Paulo não diz assim: tratem bem Timóteo, mas não tratem tão bem como vocês tratam a mim. Pelo contrário, Paulo diz: tratem, porque ele trabalha na obra como eu. E Apolo, que vocês querem colocar contra mim, eu queria que ele estivesse no meio de vocês, ele que preferiu não ir para esperar a hora oportuna. Isso nos ensina, portanto, que deve ser dada honra aos ministros de Deus, deve-se orar pelos ministros de Deus, para que trabalhem no ministério do Senhor como quem trabalha com alegria e não com tristeza. Meus irmãos,
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também começou o ministério muito cedo e foi desprezado pelos seus próprios compatriotas e os seus próprios amigos do bairro, lá do vilarejo de Nazaré, também desprezaram Jesus, dizendo assim: não é esse Jesus, o filho de José, não é Maria sua mãe, não são aqueles seus irmãos? Ao ponto de Jesus dizer: o profeta não tem honra, nem mesmo na sua terra, né, onde deveria ter. E Jesus foi criticado, foi zombado, mas seguiu o seu ministério até o final. O apóstolo Paulo está talvez aqui pensando no próprio Cristo, quando lembra de Timóteo, que era jovem e estava exercendo, melhor dizendo, o seu ministério na igreja de Corinto. Não despreze o ministro de Deus. Já ouvi aquela história do pastor jovem e o pastor velho, né? Quando ele prega, porque é jovem demais, talvez ele não sirva porque não tem tanta experiência. Mas se ele for muito velho é porque já passou do tempo, é retrógrado, né? E aí as pessoas vão fazendo comparação pastor velho, pastor novo, pastor velho, pastor novo. Já fizeram até um texto a respeito disso aí, é bem engraçado, eu não tenho ele aqui. Mas a verdade é que todos nós somos pastores, servos de Deus, dignos de honra, se trabalhamos fielmente ao Senhor. E a igreja deve dar a devida honra aos pastores fiéis. Eu quero aqui também aproveitar esse sermão para dizer, no dia de hoje, né, no falecimento do pastor Sebastião, tão querido, que os homens fiéis são lembrados como o pastor Sebastião. A igreja de Areias, eu recebi a foto, estava lotada, né, um dia de domingo, muitos pastores com dificuldade de ir, né, por conta das suas igrejas, mas a igreja estava lotada e fazendo a devida honra. Essa honra também foi dada em vida, ele recebeu a emerência e aonde ia era bem recebido. Que seja assim, irmãos, o tratamento da igreja do Senhor com os pastores fiéis, dando-lhes a honra devida, porque quando se faz isso, segundo a Escritura, está se honrando ao próprio Senhor, a quem o qual constituiu os pastores como autoridade para o cuidado com o rebanho do Senhor. Que Deus nos abençoe, que essa igreja seja uma igreja sempre amável, como tem sido comigo, que ela seja amável com os pastores que virão no futuro. Eu não sei quanto tempo tenho com os irmãos, nem de vida, nem de ministério aqui nesta igreja, mas durante todo esse tempo que eu tenho estado aqui, eu louvo a Deus porque não me tem faltado amor por parte de vocês. E digo isso não por demagogia ou bajulação. Os irmãos sabem que eu não tenho o costume de bajular ninguém. Mas digo isso de fato e de verdade. Sinto-me como pastor amado por essa igreja. E louvo a Deus pela vida de vocês, porque nunca me senti impedido, nem mesmo pelos irmãos mais velhos, quando ainda era muito jovem. Pelo contrário, sempre fui tratado com muito carinho, com muito respeito, e espero que a recíproca tenha sido verdadeira a todos os irmãos. E essa é uma relação boa, saudável, que faz com que o pastor trabalhe com paz, com tranquilidade e possa cuidar do rebanho de Deus como o rebanho merece ser cuidado. Meu desejo é que quando chegar o meu tempo e um novo pastor vier para esta congregação, para esta igreja, que os irmãos o receba com o mesmo carinho ou com um carinho ainda maior, para que o nome de Deus seja glorificado, honrado e o mandamento de Deus seja cumprido. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Te pedimos a tua bênção sobre nós, saúde sobre todo o teu povo, Deus. Tem misericórdia das pessoas que estão enfrentando essas dificuldades. Bronquiolite, broncopneumonia, pneumonia, sinusite, covid, gripe,
Seja lá qual for a mazela, Deus, te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor esteja cuidando de nós, nos ajudando a estarmos fortes para resistirmos diante de todos esses males. Te peço também, Senhor, a tua bênção sobre a nossa saúde espiritual. Dá-nos sempre da tua palavra e também, Senhor, sobre a nossa saúde emocional, diante de tantas lutas, que a nossa mente possa ter saúde para que nós possamos prosseguir. Te peço a tua bênção sobre os enfermos, sobre os irmãos que estão enfrentando dificuldades familiares, sobre aqueles que estão enfrentando crises interiores, Senhor, que tu estejas tratando do coração de cada um de nós. Abençoa-nos durante toda esta semana, Pai. Dá-nos paz, alegria e mesmo em meio às dificuldades, te pedimos que tu nos ajudes a suportarmos as lutas. Te rogamos a tua bênção sobre nós mais uma vez, em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, deseje uma boa semana, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.